Bom, pessoal, vamos lá. Nós agora vamos para a aula 25, tá bom? Aula 25, nós vamos falar das centrais, da central, né? Semprot. Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados, guarda isso. Central, Semprot, Central Nacional de Protesto. E aí nós temos aí a previsão dela, ela com uma redação até atualizada, da 14.711. Então, o que é a Semprot, gente? É a Plataforma Nacional Unificada dos Estabelionatos de Protesto. Quais são as finalidades dela? Gente, tudo que temos de ato praticado no cartório fisicamente, nós também o fazemos eletronicamente. Então, receber títulos por meio eletrônico, viabilizar a comunicação eletrônica entre os tabelionatos e os interessados, ou seja, por lá ele faz consulta certidão, ele faz consulta de cancelamento, centraliza lá para os credores as informações sobre protesto e cancelamento. Então, por lá mesmo, o credor, além de apontar o título para protesto, depois ele pode ir lá e naquele já, de forma muito dinâmica, muito fácil, ele já pode entrar naquele título que ele apresentou e já marcar lá a geração da carta de anuência. Porque, gente, na Semprot, você está dentro de um ambiente eletrônico e com uma assinatura digital. Então, ali, para se utilizar a plataforma, você tem ali o grau de acesso e o grau de acesso para emitir documentação, emitir carta de anuência, você tem que ter o quê? A assinatura eletrônica, né? Você tem que ter ali, ela vai estar confirmada pelo ICP Brasil, tá? Tem todo um sistema de segurança. Então, o que eu posso fazer para a Semprot? Guarda isso para ficar fácil na prova. Tudo que eu posso fazer fisicamente, eu posso fazer eletronicamente. Posso, então, solicitar certidão, fornecer certidão, o usuário pode solicitar certidão e eu posso fornecer certidão para ele. Ele pode requerer apontamento de título e eu posso apontar o título, protocolizar o título que ele enviou. Ele pode anexar, por exemplo, até mesmo se ele quiser me enviar imagens e tal do título com requerimento, ele pode enviar. Então é tudo feito por ali. Ele quer emitir uma carta de anuência, ele pode emitir por ali. Ou seja, tudo ele pode fazer ali pela central de protesto. Ela foi estruturada para dar o atendimento realmente virtual para todos os usuários. E o interessante, ela é uma central nacional. Então, o credor ele lida ao mesmo tempo com todos os cartórios de protesto do Brasil. Por quê? Porque é uma central obrigatória. Todos os tabeliões de protesto têm que participar, tem que estar inscrito, tem que atualizar, tem que alimentar essa plataforma. Outra coisa, diariamente os arquivos de movimentação do cartório são gerados e alimentado na plataforma. Então a plataforma ela tem alimentação diária de todos os cancelamentos, de todos os apontamentos, de todos os protestos realizados, de todos os cancelamentos. Essa alimentação ela é diária na plataforma. Além disso, o edital de convocação daqueles devedores que não foram localizados é também feito por essa plataforma. Então você vai lá, qualquer usuário pode ir lá acessar e verificar os editais no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, os editais convocando a pessoa para ir lá. Então você vai olhar sempre a sua comarca, né? Vai puxar pelo seu nome, pelo seu CPF, e você vai ver se tem algum edital de convocação para comparecer ao cartório de protesto, para pagar algum título, ou tomar conhecimento de que o título foi apontado um título contra aquele CPF ou contra você, tá? Ou sua empresa. E a consulta, assim, ela é feita para você consultar protesto, você pode consultar qualquer CPF, qualquer CNPJ pelo teu login. Agora, para essas práticas de atos, você vai fazer dentro do teu ambiente de usuário e aí você só vai fazer para você, só consegue fazer em relação a você, por exemplo, a carta de anuência de títulos que você apresentou, né, que você acreditou, mas a funcionalidade é total. Tá? Outra coisa, o exercício da solução negocial prévia via Semprot foi regulamentado pela própria lei e já trouxe. Então, assim, a proposta de solução negocial prévia pode ser encaminhada antes do protesto com prazo de até 30 dias para a resposta do devedor. Caso frustrado, converte-se automaticamente o protesto. Já vamos guardando aqui. O que é SNP? É solução negocial prévia que vai cair na sua prova. O que é a solução negocial prévia? É um pré-protesto, é uma pré-negociação antes que o protesto aconteça. Então,
Como o prazo do protesto ele é muito exíguo, é o trido legal, guarda isso, trido legal, protesto em 3 dias. A partir de quando, professor? A partir da protocolização. Mas eu incluo a protocolização? Não, você vai excluir o dia da protocolização e contar a partir do próximo dia útil. Por que eu estou batendo isso aqui? Porque vai cair essa continha para você fazer lá na tua prova. Não tenha dúvida. Ele vai te dar um caso concreto, vai dizer o dia que foi apresentado, o dia que foi protocolizado, o dia que foi protestado e vai dizer, houve um vício, protestou fora da data, alguma coisa nesse sentido. Violou o trido legal. Por quê? Isso aí é cobrado em prova. Guarda isso, tá? Isso aí é natural ser cobrado em prova, porque não é decoreba. Isso na verdade, não é aquela coisa de decorar o artigo da lei, de decorar uma data, Esse prazo, ele é a essência do protesto. Então, o trido legal é a dinâmica de funcionalidade do protesto. Por quê? Porque ele é um processo exíguo, um procedimento exíguo. E os 3 dias não é após a intimação. Depois que a pessoa é intimada, ela tem 3 dias para pagar? Não. O trido legal é da protocolização. Então, não importa a data que ela é intimada, ela tem que intimar dentro do trido legal. Não importa a data. Então, se você olhar lá uma historinha que a pessoa foi protocolizada tal dia e a pessoa foi intimada tal dia, e aí ele vai te dar a opção na resposta, e aí o protesto diz que vai ser realizado em 3 dias. Qual é aí vai botar as opções. Qual é a data que esse protesto tem que ser realizado? E vai botar 3 dias após a intimação. Está errado. Após a protocolização e excluindo o dia da protocolização, tá bom? Guarda isso, porque eu estou batendo nisso, porque eu sei que isso vai cair em prova. E aí, gente, o que é a SNP? A solução negocial prévia, ela é a possibilidade, como esse prazo é exíguo, para facilitar a possibilidade de recebimento dessa dívida, que muitas vezes a pessoa já recebe um dia antes de pagar. Professor, ela pode receber um dia antes de pagar? Pode. Está dentro do trido legal? Tá. Ela recebeu na véspera? Pode. Ela recebeu no dia de protestar. Ela pode ser protestada naquele dia? Não. Aí prorroga. São exceções de prorrogabilidade. Ela sempre vai ter 24 horas a mais após a intimação. Então, guarda isso também na historinha. Digamos que lá na historinha vem dizendo que ela foi prorrogada. Ela diz lá que ela só foi intimada tal dia, ou seja, depois. Você tem que fazer essa continha. Depois do prazo para protestar. Foi depois, ou foi no dia. Qual a data que deve realizar o protesto? Você vai botar 24 horas depois. Ok? É D mais 1. Guarda isso. D mais 1. É o dia mais 1. A partir da intimação, um dia, se já tiver vencido. Agora, digamos, protocolizou hoje. No primeiro dia, não contando o dia do protocolo, já no primeiro dia, a pessoa é intimada. Ela tem 24 horas para pagar? Não. Aí ela vai ter o prazo, que é o prazo da intimação, tá? É o prazo final do protesto. Legal? Mas guarde, o tabelião tem apenas 3 dias úteis, não é dias corridos. Cuidado que eles também botam historinha pegando final de semana. Final de semana, um feriado. Você tem que calcular como? Dias úteis, não dias corridos, 3 dias úteis. Então, o que é a solução negocial prévia? Já que são 3 dias só, vamos dar mais tempo para esse pessoal. A gente não vai mudar a lei vai continuar com esse prazo exíguo. Mas vamos criar aqui uma possibilidade de negociação prévia antes do protesto? Vamos. E aí foi criado isso, a solução negocial prévia foi isso. É uma oportunidade do devedor e credor negociarem antes de se realizar o procedimento de protesto. Então, a solução negocial prévia é um procedimento é um procedimento prévio ao procedimento de protesto. Só que guarde, ele está conectado. Cuidado que o examinador talvez tente pegar isso. Ele está conectado. Como assim, professor? Ele é um ato só. Uma vez apresentado um título com a solicitação da solução negocial prévia, em havendo frustração dessa negociação, automaticamente se converte em procedimento de protesto. Por isso que essa informação tem que estar na própria notificação do devedor, em que, não havendo interesse na negociação, essa negociação será convertida em
procedimento de protesto. Por que isso é importante, professor? Porque eu não preciso fazer, por exemplo, novas diligências. Não preciso ir lá de novo atrás do seu já intimei ele nessa solução negocial prévia e informei que automaticamente já vai ser convolada em procedimento de protesto, com aquele nutrido legal. Eu não preciso informar isso para ele novamente, não preciso, dentro do procedimento de protesto, trazer novamente a diligência em relação ao devedor. Perceberam? É um ato único, uma vez requerido aqui. Porque, na verdade, o que você está requerendo é o quê? É o próprio protesto. Só que você requer o protesto, mas com uma fase negocial prévia. Você já requereu o protesto. Só que ele, antes de ser submetido ao trido legal para pagamento, ele vai passar por uma fase negocial. Aí essa fase negocial, se ali já for pago, se ali já for houver a desistência do próprio credor, se ali houver uma assustação e tudo mais, para por ali mesmo. Você não entra no procedimento do trido legal para protesto. Nas fases efetivas do protesto, você está dentro da negociação. Mas o protesto começou com uma fase prévia. Então, é um ato só, tá, gente? O devedor, o credor não vai ter que voltar aqui, acabou a fase ali. Digamos, o credor falou assim, eu quero, solicita para que se faça a negociação e com um prazo de 15 dias com os termos tais, porque ele vai dar os termos. A dívida é de 100, eu vou dar um desconto aí de 10%, caso ele pague e tal, ele pode parcelar em 50 vezes. Então, todos esses termos negociais vai ser dado pelo credor no momento que ele aponta o título. Isso vai ser o quê? Transacionado pelo tabelião. O tabelião vai fazer o quê? Vai ser o auxiliar, o intermediador dessa transação, que na verdade está tendo aí uma transação, com os termos previamente estabelecidos. Os termos serão encaminhados ao devedor, e o devedor, tendo interesse, ele pode então aderir a essa negociação. Caso ele não adira a essa negociação, automaticamente vai ser convolado no trido legal, ele não será intimado novamente e vai ser o título protestado, perceberam? O título vai ser protestado. Esse é o caminho, tá, gente? Vamos guardar isso para a gente já sair daqui já com essa informação, mesmo que aqui ainda não é a aula de solução negocial prévia, mas já é para você saber que, em havendo frustração nessa negociação, o procedimento ele é automaticamente transformado em protesto. Legal? Que na verdade é um ato só, mas são fases diferentes, fase de protesto e fase de negociação. O credor então, assim, para todo protesto, então, professor, a gente vai ter essa fase preambular, essa fase... Eu estou pensando em preambular agora, estou fazendo conexão já com o ENAC, né? O ENAC, para você fazer a prova de cartório nos estados, você obrigatoriamente tem que fazer essa fase preambular. E para o protesto, você obrigatoriamente tem que fazer a fase da solução negocial prévia, tem que ter essa negociação prévia antes, obrigatoriamente antes do protesto? Não. Isso é uma escolha do credor. O credor pode entender que há a possibilidade de negociar. Isso é facultativo, guarda isso, não é obrigatório. O ENAC é obrigatório. Para quem vai fazer provimento e remoção, é obrigatório. Mas a solução negocial prévia, não. É uma fase preambular facultativa. O credor que vai decidir, quero ou não quero, quero ou não quero. Quero. Beleza, vamos lá. Agora, importante aqui, que eu acho legal, que se a FGV tiver essa pegada mesmo, assim, interdisciplinar e tentar conectar com a execução fiscal, por exemplo, hoje há uma obrigatoriedade dos entes públicos, da fazenda pública, das autarquias, antes de propor uma ação de execução fiscal, ela é obrigada a tentar fazer uma negociação administrativa. É obrigada. São duas fases nessa negociação também. Primeiro, ela tem que tentar negociar administrativamente e protestar. São as formas que ela tem de mostrar ao judiciário o interesse de agir em uma ação de execução fiscal. Se ela não tem esses requisitos cumpridos, que é o quê? Uma tentativa de negociação administrativa, e protesto ou inclusão
nos órgãos de proteção ao crédito dessa dívida, ele não demonstra interesse de agir. Então, perceba, o protesto em tese se tornou meio que obrigatório, mas esse obrigatório é após uma negociação administrativa primeiro. Então, os órgãos públicos, melhor, entidades públicas, né? Claro, muitas vezes representado pelos próprios órgãos, a gente não pode misturar entidade com órgão, o órgão não tem personalidade jurídica, a entidade tem personalidade jurídica, então poderia trazer aqui fundações públicas, associações públicas, a gente pode trazer aqui autarquias, a gente pode trazer os entes federados, né, de todas as esferas. Esses têm personalidade jurídica, só que a atividade muitas vezes é feita por órgão, por exemplo, se você olhar para PGM, para PGE, para a Fazenda Pública, são órgãos dentro do ente federado que são responsáveis por resolver essa... por exemplo, as procuradorias são advocacias dos entes federados e elas que resolvem, muitas vezes entram com a ação de... Elas que na verdade têm a capacidade postulatória para estar representando em juízo os entes federados, tá? E aí, o que acontece? Elas agora serão obrigadas, antes de propor uma ação de execução, fazer o quê? Provar que teve uma tentativa de resolução administrativa, solução administrativa. E aí, gente, olha só a pegada que pode ter. Os próprios entes federados ou a própria administração pública, ela pode utilizar a solução negocial prévia para cumprir esse requisito. Ela não precisa instalar lá um órgão específico dentro da administração, montar câmaras de negociação, porque seria isso, né? Montar câmaras de negociação da dívida pública para tentar receber ou pelo menos negociar com as partes. Não tendo êxito, eu mando para cobrança extrajudicial. Olha só as fases. Primeiro, a administração tenta sentar e dialogar. Chamar os contribuintes, vamos lá, vamos sentar na mesa, vou parcelar para você, vou fazer, papapá. Tentou, não conseguiu, frustrou. Aí ele tem a prova disso, agora manda para cobrança extrajudicial. O que seria essa cobrança extrajudicial? Seria o protesto, mas também a própria resolução 547 abre a possibilidade de você também fazer inscrição em birôs de crédito. Por exemplo, a Serasa, a SPC, né? Que eu não aconselho para a administração. Né? Por quê? Porque é feito sem procedimento legal, não tem um procedimento legal. Então, ele pode matar dois coelhos com uma cajadada só. Eu não gosto muito dessa expressão, porque, infelizmente, o coelho morre nessa história, né? E ainda dois coelhos, né? Então, perceba, ele resolve dois problemas com um só ato, melhor, né? Para não matar os coelhos. Qual é a questão? Se você envia hoje uma CDA para o protesto, você tem um procedimento legal garantido, com segurança jurídica para credor e devedor, porque tem toda essa tramitação que você conhece do protesto, e além disso, o protesto ele fornece certidão para os birôs. Então aí você vai ter informação no protesto e no birô. Se você vai direto ao birô, você não tem informação do protesto. Você não tem na central de protesto a informação. E você vai direto no birô e sem segurança jurídica, porque a pessoa não foi notificada, ela não foi, não teve uma intimação, ela não teve a oportunidade de se defender, de repente afastar o protesto com pagamento, com uma sustação judicial, ou então ir no próprio credor informando, não, eu já te paguei, está aqui o comprovante. Então, assim, perceba que hoje a administração pública pode utilizar essa ferramenta já para matar esse passo a passo. Ela tem que negociar, montar câmaras de negociação. Ela também tem que enviar para o protesto. 2 trabalhos. Né? Ela poderia o quê? Envio direto para o protesto, requerendo que haja uma solução negocial prévia nesses termos. Quem é que vai fazer todo o trabalho? O cartório de protesto. O cartório de protesto, então, vai receber a CDA, vai intimar a pessoa para que ela apresente o desejo ou não de negociar. Entenda esse desejo de negociar, ela vai fazer isso direto com o cartório de protesto, nos termos que a administração forneceu, né? Então, assim, como parcelado em 5 vezes, 10 vezes, desse jeito, daquele jeito. Aceitou, morreu ali, nem entrou na fase do protesto, acabou. Não morreu ali, a pessoa não negociou, foi intimada, não se pronunciou, é convolado em protesto. E o título é protestado. Ou seja,
A administração vai ter a prova, porque aí no instrumento de protesto vai ter toda essa prova. Vai ter a prova de que primeiro foi feita uma tentativa de negociação, que foi frustrada, e depois foi feito protesto, ou seja, ela cumpriu dois requisitos para comprovação do interesse de agir, e aí sim, então, ela pode entrar com uma ação de execução fiscal sem risco de ter a extinção decretada por falta da comprovação do interesse de agir. Perceberam? Eu dei uma batida aqui para a gente entender bem essa parte. É importante você levar isso para a prova, tá, gente? Regulação feita lá pelo provimento 149, né? Então a gente tem um caderno específico de centrais. Então a Semprot já está falando lá. Aqui eu estou só mesmo passando com vocês no material para dar uma reforçada, mas nessas centrais eu vou pegar lá e vou gravar essa aula ainda, tá? Que são das centrais, falando de todas as centrais.